Olá pessoal, estamos aqui para hoje verificarmos e fazermos uma introdução do primeiro tópico da disciplina de recuperação em contabilidade. Vocês têm nesse primeiro bloco, nesse primeiro tópico da disciplina, o assunto sobre a introdução às demonstrações financeiras. Vocês estão desenvolvendo um trabalho onde vocês devem buscar informações com um roteiro de como buscá-las, da empresa Gerdau, e encontrar nas demonstrações financeiras alguns elementos que julgamos interessantes e importantes de que vocês possam descobrir aonde nas demonstrações elas estão localizadas. Nós vamos trabalhar principalmente duas grandes demonstrações. Elas são o balanço patrimonial, chamado pela sigla BP, e a demonstração de resultados do exercício, também conhecida pela sigla DRE. Essas duas demonstrações são o principal aspecto, a principal fonte de informação financeira, contábil, de análise de uma empresa. O balanço patrimonial vai reunir todas as informações sobre o patrimônio da empresa, sobre os seus bens, direitos e obrigações. E ele se divide em dois grandes lados. O lado esquerdo, onde está o ativo, que vai ter os bens e direitos da empresa, tudo aquilo que ela tem para receber. E o lado direito dessa demonstração, que se divide entre passivo e patrimônio líquido. Passivo significa todas as dívidas que essa empresa tenha, tudo aquilo que ela tenha a pagar, e o patrimônio líquido, o recurso do sócio, com o que o sócio tem na diferença entre aquilo que tem a receber e que tem a pagar. O critério de avaliação da empresa, dentro do balanço patrimonial, ele é pelo critério de liquidez no lado do ativo, ou seja, aquilo que se transforma mais rápido em caixa. Então a primeira conta que nós vamos ter no ativo é a conta caixa, seguido pela conta bancos, depois aquelas contas que nós temos a receber de clientes, seguido pelos estoques, né, que formam o que nós chamamos de ativo circulante, que são todos aqueles créditos, aqueles bens que nós temos a receber em até um ano, o que a gente chama de curto prazo na empresa. No passivo depois teremos o mesmo esquema, também teremos o passivo circulante com o que tivermos a pagar em até um ano na empresa. Depois, eventualmente, tenhamos créditos a receber acima, a mais de um ano na empresa, vão estar no ativo realizável a longo prazo. E, finalmente, no ativo permanente, todos aqueles bens, ou eventualmente direitos, que a empresa tenha de forma permanente, em que ela não vá receber, mas ela utilize de alguma forma na sua atividade. Então, nós temos do lado esquerdo do balanço toda a estrutura de bens e direitos dessa empresa. No lado direito do balanço, desse mesmo balanço, nós temos o passivo e o patrimônio líquido. Da mesma forma que o ativo, o passivo se divide em passivo circulante e passivo exigível a longo prazo. O passivo circulante vão de todas aquelas contas que a empresa tem que pagar no curto prazo. Vejamos, salários a pagar, contas a pagar, fornecedores a pagar, impostos a pagar e tudo aquilo que a empresa tiver que desembolsar no período de até um ano, que de novo chamamos curto prazo. Passivo exigível a longo prazo é aquele passivo, são aquelas dívidas que a empresa terá que pagar no seu longo prazo ou em períodos acima de um ano. Geralmente, empréstimos, financiamentos que a empresa tem que pagar acima de um ano estão registrados no passivo exigível a longo prazo. A diferença entre o ativo e o passivo, entre o que eu tenho a receber e o que eu tenho a pagar, dá o patrimônio líquido da empresa, que é o valor contábil que o sócio tem em relação a essa empresa. Esse patrimônio líquido está dividido em capital social, em reservas, que são destinação de resultados, e no resultado acumulado, que é o resultado que provém das operações da empresa e ficam acumulados na empresa também como uma fonte de recurso. Então, se nós pudermos ver, nós temos dois lados,
um do lado do ativo, o outro lado do passivo mais patrimônio líquido, que serão iguais. Serão iguais porque o lado do ativo, o lado esquerdo, representa os investimentos que a empresa faz, aonde a empresa aloca, aplica os seus recursos. Do lado do passivo e patrimônio líquido, nós teremos as fontes de recursos, os financiamentos da empresa, onde a empresa busca os seus fundos para conseguir operar. Vocês têm essa estrutura ou explicação detalhada de cada uma das contas no apêndice que nós pedimos para vocês lerem no material que está na página 51 do livro do Matarazzo. Então vocês podem consultar e avaliar cada uma das contas, qual é o seu conteúdo, qual é a sua composição e assim entender melhor a estrutura do balanço patrimonial. Da mesma forma, no livro também temos a estrutura das contas da DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. A DRE mostra para a empresa qual é o lucro que essa empresa obteve em determinado período. Se nós pegarmos um período que essa empresa vai operar, ela vai ter receitas, custos e despesas. E essas receitas, custos e despesas vão estar evidenciadas no DRE, de acordo com uma estrutura que também vocês podem acompanhar no material. Vocês têm então essa estrutura começando pelo que nós chamamos de receita bruta. A receita bruta é tudo aquilo que a empresa fatura e não necessariamente é parte da empresa, faz parte do faturamento da empresa, porque essa empresa tem alguns pagamentos que ela tem que fazer, ela recolhe IPI ou tem eventualmente algumas devoluções que têm que ser abatidas dessa receita bruta para se chegar ao que nós chamamos de receita líquida da empresa, que é efetivamente o que a empresa tem de receita e que ela pode contar com a receita em determinado período. Depois da receita líquida, nós temos que tirar o que nós chamamos de custo de mercadoria vendida, no caso de comércio, custo de produto vendido, no caso de indústria, ou custo de serviço prestado, em caso de empresa de prestação de serviços. Então, tirando o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, da receita, nós temos o que nós chamamos de lucro bruto. O lucro bruto é aquela parcela que sobra da receita tirados todos os custos de operação que essa empresa tem. Do lucro bruto, nós ainda não tiramos as despesas dessa empresa. Então, temos que extrair deste lucro bruto as despesas operacionais. Quais são? As despesas administrativas, as despesas de vendas e as despesas financeiras. A gente chama de despesas financeiras líquidas, porque eventualmente a empresa tem algumas receitas financeiras que vão ser abatidas dessas despesas e vai ser considerado simplesmente um montante líquido de despesas financeiras. Quando nós pegamos este lucro bruto e tiramos as despesas operacionais, de venda gerais, administrativas e financeiras, nós chegamos a um denominador que chamamos de lucro operacional. Este lucro operacional ainda não é o lucro líquido, porque eventualmente a empresa pode ter receitas ou despesas que não fazem parte da sua operação, mas que são receitas ou despesas daquele determinado período ou exercício. Quando pegamos o lucro operacional, somamos as receitas não operacionais, diminuímos as despesas não operacionais, vamos ter uma coisa que chamamos de resultado antes do imposto de renda. Esse resultado, geralmente, com alguns ajustes que são feitos em livros específicos, em rotinas específicas, vai ser deduzido o imposto de renda e aí sim teremos o lucro após o imposto de renda, depois de pagar imposto de renda, que nos dá o lucro líquido do exercício, ou seja, o quanto a empresa lucrou, ela teve de receita menos despesa em determinado exercício, em determinado momento. Então nós pedimos que vocês revisem este material, verifiquem, avaliem as contas, vejam tanto na apostila
da preparação do César Tiburcio, quanto no livro do Matarazzo, para que vocês tenham uma boa noção sobre como é que é a estrutura do balanço patrimonial, a separação, ativo, passivo, patrimônio líquido, e a estrutura da demonstração de resultados, a separação lá entre receitas, custos e despesas, para que a gente possa dar continuidade depois nos tópicos seguintes da disciplina. Obrigado pela atenção, espero que tenham um bom estudo nessa semana.